Ellen sila lumiamente elmo, que uma luz brilhe sobre a hora do nosso encontro. Bom, pessoal, hoje com essa introdução aqui épica, né, em Sindarin, idioma inventado pelo Tolkien, né, escritor aí do Senhor dos Anéis, o Hobbit, que hoje faz 50 anos de falecimento, né. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da vida e obra do Tolkien, né. Bom, Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, nasceu na África do Sul, né, e residiu lá por um tempo, onde foi educado por sua mãe, né, Mabel Tolkien, que introduziu ele nessas questões da educação do imaginário e etc, né. Com o falecimento de seu pai, ele foi morar na Inglaterra, né, e nisso tudo a Mabel Tolkien, que era protestante, se converteu ao catolicismo, né, o que foi fatal à família, porque o restante da família que era protestante agora parou de negar ajuda, né? E então Tolkien sempre enxergou a mãe dele como uma certa mártir, né? E com isso Tolkien foi então na adolescência criado por um padre, né? O padre Francis Morgan, que era do Oratório de São Felipe Neri, inclusive fundado por John Henry Newman. Ou seja, Tolkien já tinha educação clássica assim patente, né? O Newman tem um livro icônico chamado Uma Ideia na Universidade, né? Eu recomendo a todos, que é muito bom. Então, Tolkien já teve desde sempre essa questão da educação clássica muito presente na vida dele, né? De modo que ele se apaixonou pelo Trivium, né? Sendo um dos maiores filólogos do século XX. Sem dúvida nenhuma, o trabalho mais conhecido do Tolkien são suas obras de literatura, né? Principalmente O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Isso se deve muito por uma influência de outro escritor, né? Que é o Gilbert Keith Chesterton. Tem um pouco essa questão de restaurar o imaginário da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, como ela é de um berço um pouco mais protestante, ela não tem tanto um mito fundador. Então havia esse esforço aí, tanto do Chesterton quanto do Tolkien, de fazer histórias, né, de contar histórias para que houvesse esse tipo de mito. Contudo, seria correto também dizer que isso foi uma espécie de providência na vida do Tolkien. Ele sempre conta que estava ali corrigindo suas provas, ele já era professor de Oxford, de filologia, ou seja, ele já tinha esse amor pelo trivium, né, pela gramática, pela lógica, pela retórica, e corrigindo uma das provas ali, ele escreve uma frase que é marcante, assim, que é a introdução do livro Hobbit, né, que debaixo de uma toca no chão havia um hobbit, ele não sabia o que era um hobbit, foi descobrir depois. E é muito interessante, uma história muito bacana, assim, porque havia esse Bilbo, né? O Bilbo é esse hobbit. Hobbits são seres humaninhos pequenos, né? Com os pés peludos, que ficam bem confortáveis, levam uma vida bem aburguesada. Que, por terem essa característica, são frágeis, são sensíveis, né? Não aguentam tanta coisa como um guerreiro, um troll, um gigante, né? Mas que, acima de tudo, tem sua força na humildade, né? Então Tolkien, por ter essa educação católica, né, desde muito cedo, devido a todo o sacrifício que ele viu da mãe, a todo o sacrifício que ele via do padre Francis, que inclusive tirou recursos do próprio bolso, né, essa questão da virtude na vida cotidiana, né, sempre marcou o Tolkien, assim, de ver o padre, inclusive ele era acólito em missa diária. Então, o trivium, a linguagem, era o grande amor do Tolkien, né? E isso tanto é que nos livros do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, etc., há glossários, há toda uma estrutura gramatical por trás dos nomes, né? Há uma questão linguística ali muito forte. Inclusive os idiomas, né? Eu comecei esse vídeo aqui falando do Sindarin, né? Que é um idioma aí criado por Tolkien. Dentro disso tudo, eu acho muito interessante a questão do uso da linguagem também, que se manifesta em toda a obra, né? Porque a obra ela é dividida, vamos dizer assim, em duas partes, né? Vamos dizer assim, aqueles que levam em consideração algo virtuoso, né? Algo de esforço próprio, ou a máquina, né? Ou a mágica, ou você tentar resolver as coisas com artifícios, né? Com artifícios externos, né? Sem exigir um esforço ou aperfeiçoamento. Isso nós vemos já desde o início do livro Hobbit, que o Bilbo, com essa vida toda burguesada, ele encontra com Gandalf, né, que é esse ser sábio, né? O Gandalf é um Istari, o Istari é como se fosse anjos, né? Vamos dizer assim, anjos corpóreos.
bem interessante. Que chega lá, aborrece ele, né, de início assim, vamos para uma aventura, e ele não estava nem um pouco interessado. Mas acaba entrando em toda essa aventura e etc. Mas a grande questão do livro é essa questão da virtude do aperfeiçoamento, né? Que o Bilbo, as coisas, pelo fato dele ser pequenino, pelo fato dele ser humilde, as coisas vão se resolvendo, né? Pelo fato dele ter essa virtude, nem mesmo às vezes saber que tem essa virtude, né? Mas, entretanto, ele vê que também no fundo há um certo orgulho. E, ou seja, durante toda a caminhada ali, ele se encontra com o final, né, vamos dizer assim, que é o Smaug, que é um dragão, que está sentado sobre uma montanha de diamantes, né, de ouro, de tesouros. E ali o Bilbo vê que era ele do passado, ele se enxerga no passado ali, né, o Bilbo. E ele ali dá o start que durante toda a aventura ele foi se tornando alguém diferente, né? Que pelo fato dele se esforçar, pelo fato dele estar ali com todos os anãos, etc., ele tinha se tornado alguém diferente no final. Isso justifica muito porque ele vê o Smaug e vê a fraqueza do dragão, né? O dragão, lógico que tem esse arquétipo do diabo, né? Do demônio. Mas ele está sentado em uma montanha de dinheiro que ele não usa para nada. Ou seja, ele está simplesmente ali por orgulho, né? E ele não usa aquele dinheiro para comprar nada, ele não usa aquele dinheiro para nada. Ele simplesmente está sentado, ou seja, é a vaidade da vaidade mesmo. Contudo, em meio a toda aquela armadura, há uma fraqueza no dragão que é o coração. E é a mesma coisa do Bilbo, né? Quando o Gandalf chega lá, ele tinha uma fraqueza que também era o orgulho, esse coração empedernido, né? Esse coração de pedra. E com o tempo ele vai se desenvolvendo, né? Essa virtude. Já no Senhor dos Anéis as questões se complicam um pouquinho mais, porque fica mais patente essa questão da máquina, né? Ou seja, de resolver as questões por meio do anel, vamos dizer assim. Ou seja, diante da mortalidade, diante das coisas, nós seres humanos procuramos resolver as questões muitas das vezes de formas artificiais. Ao invés de me estudar para uma prova, eu vou colar, ou às vezes eu estou vendo que eu estou envelhecendo, eu vou implantar músculos, né? Ou vou fazer um botox. São maneiras artificiais de burlar aquilo que é imburlável por esse tipo de natureza, né? E a mesma coisa do Gandalf e o Saruman, né? O Gandalf é esse ser sábio, né? Que é virtuoso, né? E o Saruman, ele, vamos dizer assim, se corrompe e tenta destruir o mal através do próprio mal. É como se eu quisesse estabelecer a ordem no mundo, a ordem política, né? Elegendo, sei lá, qualquer pessoa no Congresso ou ao cargo-chefe do Executivo, simplesmente sem simplesmente cuidar da minha própria vida, sem ordenar a minha própria vida, né? Isso por si só é insuficiente, porque eu posso ordenar o mundo todo, mas o mundo todo não consegue ordenar a minha alma. Isso está simplesmente somente perante a minha responsabilidade. E o Senhor dos Anéis, ele coloca isso de uma maneira muito bacana, assim, muito linda. Essa questão do embate do Saruman é que ele quer restaurar a política sem restaurar a própria alma. E isso é trágico, né? Isso é tratado como mal durante toda a obra, porque não adianta, né? Primeiro você tem que restaurar a ordem na sua própria vida para depois restaurar a ordem política. Essa inversão de hierarquia é fatal em toda a obra. Nós vemos em outros personagens, como Boromir e etc. Mas é muito interessante outro aspecto também dessa questão da corrupção, porque primeiramente era o Saruman branco, e ele vira o Saruman de muitas cores e diversas outras coisas. E se tem o Palantir, né, a etimologia de Palantir também é a mesma etimologia de televisão, que é bem interessante essa questão da tecnologia, né? Resolver as coisas por meios artificiais, né? É aquilo que mais impede o auto-entendimento de si mesmo, né? O Saruman, ao tentar estabelecer as coisas artificialmente, né, ele perde a sua identidade, que é ao contrário que acontece com o Bilbo no Hobbit. O Bilbo, quando ele vai se desenvolvendo em toda a aventura, ele descobre um eu muito diferente, o eu dele mesmo que ele não conhecia. E isso tudo se manifesta na linguagem também. Tanto é que o Gandalf e o Bilbo, no Hobbit também, ele é um ser poético, né? Ele vai lá e faz uma poesia maravilhosa, né?
estradas para onde vão, né? É muito lindo, por floresta e por solar e etc. Enquanto o Saruman usa o idioma para manipular. É muito interessante. São dois usos, um uso poético e um uso retórico muito forte, né? Que é refletido nesses dois personagens, né? E o Tolkien, né, esse autor fantástico, ele tinha essa alta preocupação com o uso da linguagem, com o jogo das palavras, né? Que é interessantíssimo. Se nós pararmos para olhar os discursos e etc., nós vemos dois objetivos distintos, né? Nós vemos aqueles que querem restaurar a ordem do mundo e etc., quando na verdade não restauram a sua própria alma, né? Ora, nós poderíamos nos perguntar: que restauração é essa do mundo se você não conserta a sua própria vida? Como diria o Jordan Peterson, se você não arruma a sua própria cama, né? Primeiro você arruma a sua cama, depois você vai mexer no Congresso, no que seja, no mundo, na sociedade. Há um progresso nisso, né? Mas antes de tudo, restaure a ordem da sua própria vida. Porque se você não restaura a ordem da sua própria vida, como você pode restaurar a ordem na vida do outro, né? A prioridade, como é que eu vou amar o outro, né? Como a mim mesmo se eu não me amo, né? É essa a grande questão. E o Tolkien, nisso tudo, ele é profundamente católico, né? Ele é profundamente correto ao estabelecer esse tipo de hierarquia através da literatura. Então, assim, recomendo a todos que leiam, se vocês não leram, porque é um livro que, ao emergir junto com esses personagens, junto com essa narrativa, é um convite para que nós nos desenvolvamos juntamente com esses personagens, né? Já que é para restaurar a ordem política, já que é para restaurar a ordem mundial, talvez, restauramos primeiro o nosso imaginário, né? Restauremos primeiro a nossa vida, né? E nada melhor que isso do que literatura e poesia. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, e é isso.